lá para o capítulo 1 de Romanos, capítulo 1. Vamos ler primeiro do versículo 8 ao versículo 15. Nós vamos ler o começo e o fim da carta. E a minha oração é que essa mensagem possa transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Seja a bênção. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma. Amém. Os irmãos viram que o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele disse que sempre teve vontade de ir para Roma. Existia uma igreja em Roma, mas Paulo nunca tinha estado em Roma pregando o evangelho. Ou seja, ele queria conhecer aquela igreja para repartir algum dom espiritual e ser abençoado também. E ele disse que já tinha pensado muitas vezes em ir para Roma, mas que ele tinha sido impedido de estar lá. Impedido pelo quê? Se você analisar o conjunto da obra, você vai ver que impedido porque ele tinha muito trabalho para fazer onde ele estava. Então não tinha condições de ter ido para Roma. Mas a passagem mais interessante que nós lemos aqui, que ele diz que mesmo sem conhecer a igreja de Roma, ele orava todos os dias pela igreja em Roma. Então isso é muito bacana, um pastor que orava por uma igreja que não era dele, todos os dias. Ele não via a igreja de Roma como uma igreja concorrente. Ele não via a igreja de Roma como a igreja do vizinho, como a igreja inimiga, como a igreja... Enfim, era uma igreja pelo qual ele orava e torcia para que fosse muito abençoada, e ele desejava conhecer aquela igreja para repartir um dom espiritual e ser abençoado por eles também. Então esse era o desejo. E Paulo, nessa carta, ele escreve a carta mais robusta do Novo Testamento. Talvez ela esteja ali em pé de igualdade com a Epístola aos Hebreus. Essa carta aos Romanos é a carta mais comentada por todos os autores, pastores, teólogos. Santo Agostinho se converteu lendo essa carta, Martinho Lutero fez a reforma protestante lendo essa carta, e essa é uma das cartas mais comentadas por todos os teólogos de todos os tempos durante esses 2000 anos. E Paulo não conhecia essa igreja e escreveu essa carta para se apresentar para a igreja de Roma. Muito bem, agora vamos lá para o capítulo 15. Vamos lá para o capítulo 15. Então, vamos ler o começo e o fim da carta. Olha só. Jeito rápido de ler a carta inteira, né? Você pula do começo para o final. Romanos, capítulo 15. Agora nós vamos ver do versículo 22. Versículo 22 em diante. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Ele se sentiu impedido, como eu disse, se você ler os versículos anteriores, porque ele tinha muito trabalho para fazer onde ele estava. Então por isso que ele se sentiu impedido. 23. Mas agora já não tenho campo de atividade nessas regiões,
e desejando-a muito visitar-vos, regiões da Macedônia, da Acaia, da onde ele escreveu essa epístola, provavelmente de Corinto. 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Presta atenção. Penso em fazê-lo, fazer o quê? Visitar Roma, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco. De passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos que sejamos instruídos naquilo que o Senhor escreveu por intermédio do apóstolo Paulo, para que nós tenhamos coração sábios e alcançamos cada vez maior bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então veja, Paulo não conhecia a igreja de Roma. Paulo escreve essa carta de Corinto, e Paulo diz que ele estava levantando uma oferta nas igrejas da Macedônia, da Acaia, para levar para Jerusalém. A gente tem estudado de quinta-feira que o apóstolo Paulo estava levantando uma oferta lá na igreja de Corinto, porque o pessoal lá de Jerusalém estava passando fome, lembra? A gente tem falado aqui, capítulo após capítulo, às terças-feiras. Então ele está levantando uma oferta nas igrejas da Macedônia, da Acaia, para levar para Jerusalém. Ele disse assim: olha, eu estou aqui, onde eu estou já não tenho mais campo de atividade, eu vou pegar essa oferta, eu vou levar para Jerusalém, de Jerusalém depois eu vou passar por Roma por vocês, vou me alegrar com vocês, vou repartir algum dom com vocês, vocês vão repartir algum dom comigo, e depois eu vou para onde? Eu li aqui, para onde? Vai? Para a Espanha. Para a Espanha. Então ele ia para Roma só de passagem. Ele não fundou a igreja de Roma. Então aqui você já vê que você já rebate a tese da igreja católica, que diz que a igreja romana foi fundada por Paulo. Paulo nem fundou a igreja, ele nem conhecia o pessoal de lá. E nem Pedro é mencionado aqui. Então não tem, essa história não bate muito com aquilo que nós conhecemos das escrituras sagradas. Então esse fica um momentozinho apologético, né? Então quando algum católico falar que a igreja foi fundada por Paulo, você fala, mas Paulo nem conhecia a igreja, ele ia passar lá só de passagem para ir para a Espanha, porque a intenção dele não era ficar em Roma. Provavelmente ele escreveu essa carta para conseguir apoio para ir para a Espanha, para que eles apoiassem a obra missionária dele. Então ele apresenta aquilo que ele acredita, para que esse pessoal de Roma acolha ele e envie ele para a Espanha, e ele vai na bênção do Senhor. Muito bem, então, com base nesse pequeno trecho da história do apóstolo Paulo, eu queria tirar 3 liçõezinhas que eu acho que vai fazer diferença na nossa vida, se a gente aplicar. 3 liçõezinhas. A primeira lição é: não é pelo fato de você ser guiado por Deus, não é pelo fato de você ser uma filha de Deus, um filho de Deus, que você não deve planejar. Vou repetir. Não é pelo fato de você ser filhinho de Deus, filha de Deus, que o Espírito Santo habita em você, Ele está em você. Não é por causa disso que você não deve planejar. Nem tudo que a gente faz na vida teve um sopro de Deus falando exatamente o que você tem que fazer. A gente vê que o apóstolo Paulo ele planeja.
Jesus só deu uma missão para ele: pregue para todos os gentios que você vê na sua frente. Essa era a missão de Paulo. Como ele ia fazer isso? Cabia a Paulo planejar. Não tem nada dizendo, ele falando assim: Jesus me mandou ir para Roma, Jesus me mandou levantar uma oferta, Deus me mandou ir. Não tem nada disso. Ele planejou fazer essas coisas. Ele falou: olha, eu estou levantando uma oferta aqui porque eles estão passando fome lá, eu vou levar essa oferta para lá, e aí depois que eu levar essa oferta para lá, eu vou para Roma e vou passar por aí, depois vocês vão me enviar para a Espanha. Então ele planeja essas coisas. Ele tem liberdade para planejar. O que eu quero dizer é que você também tem liberdade para planejar também. Não precisa ficar esperando uma orientação do céu para cada ato, para cada atitude. Hoje eu vou vestir o sapato preto, ou vou calçar o sapato marrom, hoje eu vou pôr o cachecol de bolinha, ou vou pôr o cachecol amarelinho. Você não vai ter uma direção específica para cada questãozinha da sua e da minha vida. Você tem liberdade para planejar. Deus te deu uma missão, vai e prega. Como que você vai pregar? Aí ele te dá liberdade para fazer, do modo como você vai fazer. E se um dia você fizer alguma coisa debaixo do temor do Senhor, e Ele tiver uma outra direção para a sua vida, Ele te revela no meio do caminho. Quando Ele queria pregar na Ásia, você vê lá no capítulo 16 de Atos, Ele tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu. Ele tentou de novo, o Espírito Santo impediu. E aí ele teve um sonho falando que ele tinha que ir para Macedônia. Aí ele foi para Macedônia e pregou o Evangelho lá. Então percebe? O fato de você ser de Deus, do Espírito Santo habitar em você e em mim, não significa que você e eu não devamos fazer planejamento na vida. Então, se eu perguntar para você e para mim aqui, o que é que você pretende daqui 5 anos? Aonde você pretende estar? O que você pretende fazer no seu ministério daqui 5 anos? O que é que você pretende fazer na sua área profissional? Como você deseja que a sua saúde esteja daqui 5 anos? Seu corpo, sua vida espiritual, sua profissão. Percebe? Porque passa muito rápido. E viver ao Deus dará, no sentido popular, ou lá no Eclesiastes, vendo o vento, olhando para o céu, não é recomendável em nenhuma parte das Escrituras Sagradas. Onde eu pretendo estar daqui 5 anos? Que cursos eu pretendo ter feito? Do ponto de vista ministerial, o que eu percebe? Então você tem Deus, o Espírito do Senhor, Ele te deu essa liberdade para você planejar. E tudo aquilo que for feito na presença do Senhor, com reverência, com amor, com temor, Ele estará contigo. E se no meio do caminho Ele quiser te dar uma direção diferente, Ele vai te dar uma direção diferente também. E você vai construir a sua história junto com Ele e Ele junto com você também. Percebe? É assim que vive. É assim que vivem os filhos de Deus, a liberdade que o Senhor lhes deu. Então é boa coisa planejar também. É boa coisa planejar. O apóstolo Paulo nos ensina que ele planejava. E é por isso que ele alcançou e fez tudo aquilo que alcançou na vida ministerial dele. Mas, embora ele tenha planejado ir para a Judéia, levar a oferta, passar por Roma, ir para a Espanha, eu sou obrigado a falar uma segunda lição que a gente aprende aqui. Às vezes nem sempre tudo sai como a gente planejou. Porque eu pergunto para você, Paulo foi para Roma do jeito que ele planejou? Não foi. Não conseguiu. Do jeito que ele planejou, não. Porque depois, se você vai ler do livro de Atos dos Apóstolos, ele volta para Jerusalém com a oferta. E o Tiago fala assim para ele, o bispo de Jerusalém fala para ele assim: olha,
Faz um voto aí que o pessoal está achando que você distorce a lei de Moisés. Ele faz um voto, entra no templo, ele é acusado de ter colocado um gentil no templo, porque ele circuncida Timóteo para entrar junto com ele. E Timóteo é filho de mãe judia. E aí ele é preso. E ele fica preso 2 anos em Jerusalém. E os homens que mantêm ele preso, querem deixar ele preso porque, como ele trouxe dinheiro de oferta, para ver se o pessoal dá uma oferta para libertar o apóstolo Paulo, mas essa oferta não veio. E o apóstolo Paulo ele fica 2 anos preso injustamente. E os judeus eles fazem um conluio para matar o apóstolo Paulo. Eles fazem até um voto ali: nós não comeremos enquanto não matar Paulo. E aí um sobrinho de Paulo vai e avisa lá o capitão, e ele é escoltado e preso, e levado preso para Roma. Ele vai para Roma, mas não do jeito que ele queria. Ele vai preso para Roma. E quando ele vai preso para Roma, ele fica também numa casa, numa prisão domiciliar em Roma. E ele prega o evangelho ali da casa dele para muitas pessoas. Mas provavelmente ele não chega até a Espanha. Não há relato que Paulo tenha conseguido ir até a Espanha. Então, embora o apóstolo Paulo tenha planejado, embora o apóstolo Paulo tenha feito os seus planos, a gente aprende da história dele que nem sempre os planos saem como a gente queria. Ok? Isso faz parte. Quando você casa, quando você entra num trabalho, faz uma faculdade, entra para um ministério e alguma coisa não dá certo, eu tenho certeza que ninguém aqui ficou planejando: eu vou fazer isso aqui para não dar certo. Eu vou criar essa criança aqui para ele me dar muito trabalho e me dar tristeza. Eu vou entrar nesse trabalho aqui para eu ser muito maltratado pelas pessoas, ser injustiçado. Ninguém planeja isso. Eu vou entrar naquele ministério lá para o pastor me explorar até o osso. Ninguém planeja essas coisas. Às vezes você planeja ali tudo certinho e não sai como Deus queria, não sai como você achava. Porque você tem que lidar com muitas variáveis. E entre essas variáveis é a liberdade de outras pessoas que vivem ao seu redor. Não é? Às vezes você planeja jogar um videogame lá e ganhar a partida, não é? Mas nem sempre você ganha sempre? Não ganha sempre, mas ganha experiência, né? Então é isso. Às vezes nem sempre sai como planejamos. E aí o que vamos fazer? Bola para frente. Planejar de novo, ok? Mas tem um terceiro elemento aqui, o último, que eu quero dizer para os irmãos, que eu acho fantástico. Mesmo que as coisas não saiam do jeito que você planejou, as coisas vão sempre sair do modo como Deus planejou na sua vida. E às vezes, mesmo que o seu plano não funcionar, o de Deus funciona. E aquilo que era, poderia ser um aparente fracasso, no fato do seu plano não ter dado certo, Deus usa aquela situação e faz coisas muito maiores e inimagináveis do que você poderia pensar. Porque Deus, Ele é muito maior do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos ou queremos. Ele faz. O apóstolo Paulo, provavelmente ele nunca chegou na Espanha. Não há muitos relatos seguros disso. Mas quando ele ficou preso, em prisão domiciliar em Roma, centenas e centenas e centenas de pessoas passaram pela casa dele. Muitas pessoas. Você vê lá no finalzinho do livro de Atos, dizendo que ele recebia muitas pessoas e ali ele pregava o evangelho. E dali, da prisão em Roma, ele escreveu pelo menos 4 cartas. Ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. As cartas do apóstolo Paulo, essas cartas, elas são lidas há 2000 anos na igreja. Foram lidas praticamente no mundo inteiro por pessoas de todas as línguas, tribos, enfim, inimaginável.
Então, de um modo que a gente não consegue explicar, o apóstolo Paulo na prisão, ele atingiu mais pessoas do que se o plano dele tivesse dado certo e ele tivesse ido para a Espanha. Percebe? Então, todo plano que você fizer na presença do Senhor, em reverência a Ele, com desejo de agradar a Ele, ainda que não funcione, vai funcionar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não imaginava, você acha, ele está escrevendo uma carta para os Colossenses, você acha que o apóstolo Paulo imaginava que 2000 anos depois que ele escreveu, alguém num país chamado Brasil, falando língua portuguesa, a milhares de distância de onde ele estava, ia ler? Você acha que o apóstolo Paulo imaginava que milhões e milhões e milhões incontáveis de pessoas iam ler as cartas que ele escreveu no Novo Testamento? Não passava isso pela cabeça dele, que ia virar poesia, que ia virar música, que ia virar escola de teologia, catedral, universidade. Ele não imaginava. Mas na falha do planejamento, na falha do cumprimento do plano do apóstolo Paulo, Deus foi lá e fez uma grande coisa, uma coisa grandiosa que nem o apóstolo Paulo imaginava. Por isso não tenha medo de planejar. Se não sair do modo como você planejou, toca para frente, planejar de novo. Mas haja sempre na certeza de que Deus usará a sua vida da melhor maneira possível para fazer cumprir o propósito dele na pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Era essa palavra que eu queria ter compartilhado com os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos orar.